Nesta aula nós vamos falar sobre a oração de súplica. Esse tipo de oração é a oração mais comum. Basicamente é aquilo que as pessoas pensam quando eles falam acerca da oração. Eles pedem alguma coisa de Deus. Então eu quero que nós falamos mais em pormenor sobre a importância desse tipo de oração. Vamos começar em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquilo que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É uma promessa tremenda. Nós usamos isso com frequência porque nós sabemos que Deus não é somente a fonte, mas Deus é bom. E Deus deseja dar boas coisas aos seus filhos. Não podemos pedir, não é, alguma coisa de Deus e receber o pior. Não é? Há pessoas que têm uma certa ideia torcida de Deus e têm um certo receio de pedir coisas de Deus pensando que Ele vai fazer mal, Ele vai dar-nos o pior da vida. Não é? Por isso as pessoas às vezes não perguntam sobre a direção, sobre coisas na sua própria vida, porque têm um certo receio. Talvez tenha a ver com experiências negativas que eles tiveram com os seus próprios pais. Mas o nosso Pai Celestial é perfeito. E a Bíblia diz que Ele é bom. Por isso, quando Ele revela nas Escrituras que basta nós pedir, então é a carta em branco. É algo aberto. Ele diz, preencha. Porque eu sou grande, pode pedir coisas grandes. Então eu quero que nós entendamos mais sobre esse tipo de oração. 1 Timóteo 2:1 diz, mostra-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas. Então, a primeira na lista dos tipos de oração é súplicas. Depois diz orações, intercessões, ações de graças e por todos os homens. Então, a súplica é uma forma de orar que tem prioridade sobre outras áreas da nossa própria vida. Em vez de pedir primeiro, todo mundo, vamos pedir primeiro a Deus. Antes de ir tentar resolver os teus problemas, vai ter com Deus. Peça a Deus. Peça orientação. Peça cura. Peça tudo o que precisa. Porque nesta forma nós estamos a reconhecer que Deus tem a resposta. Ele que nos criou. Ele tem também um plano perfeito para as nossas próprias vidas. Em João 16, 23 e 24, eu quero que nós lemos com cuidado esta passagem. Vamos ler. E naquele dia, nada perguntareis. Qual dia que Jesus está a falar? Ele está a referir o dia em que Ele não está mais com os seus discípulos. Que Ele está no céu. Que Ele tinha enviado o Espírito Santo para estar conosco. Então, Ele está a falar acerca dos nossos dias. Então, naquele dia, hoje, nada me perguntareis. Então, Jesus diz, não pergunta a mim. Não peça a mim. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes, diz aqui, a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lhe de dar. Pois, a seguir, diz, até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, nós temos um segredo que muitas pessoas não têm entendido. Eles oram a Maria, eles oram para os santos, eles oram para qualquer, até que eles peçam a Jesus para tudo. E Jesus diz, naquele dia em que tem o Espírito Santo contigo, tu vais pedir ao meu Pai
em meu nome, porque essa é a nossa procuração. Jesus deu-nos o seu nome, dá-nos acesso ao Pai, porque Jesus é o caminho ao Pai. Ele fez tudo para restaurar-nos ao Pai. Então, em seu nome, em nome de Jesus, podemos pedir e receber. Então, o primeiro segredo da súplica, dessa oração da súplica, é orar em nome de Jesus. Orar ao Pai em nome de Jesus. Só isso. É um grande segredo. É algo muito importante se nós vamos ser bem-sucedidos na nossa vida de oração. Depois, outro aspecto é que devemos pedir orientação de Deus antes de fazer alguma coisa. Não mete Deus somente na tua vida para resolver os problemas que fizeste. Antes de fazer, pede orientação. Porque Deus nos guia. Nós temos várias referências na Bíblia das pessoas que pagaram caro para não fazer isso. Josué, quando ele estava a conquistar a terra, ele foi dado ordens de Deus para aniquilar todos os habitantes da terra, para não deixar nenhum estrangeiro vivo naquela terra. Porque a terra foi dada a Israel. Mas depois ele foi enganado pela uma terra assim pertinho. Ele entrou no acordo, fez uma aliança com esse povo, sem pedir a orientação de Deus. Depois que ele soube que eles eram aquela aldeia ou vila ao lado, né, quase próximo, né, próximo para ser conquistada, mas porque ele tinha feito, né, uma aliança, ele não podia habitar naquela terra. Então aquela terra ficou nas mãos das pessoas que não eram parte de Israel. Pagou caro para isso. E essa criou uma certa precedência em que muitas outras terras em Israel não foi completamente conquistada. E o povo que permaneceu dentro da terra era aqueles espinhos na carne deles, de toda a história de Israel. Pagou caro por não pedir orientação de Deus. E é uma área que devia ser a nossa prática diária. Senhor, guia-me. Quando nós somos guiados por Deus, né, nós temos aquela segurança que as coisas vão correr bem. Porque Ele está a guiar-nos. Claro que às vezes há curvas. Às vezes há coisas que não fazem sentido, não sabemos porquê. Mas não é importante saber tudo. É importante confiar em Deus e pedir a sua orientação. Outro aspecto desta área da súplica é pedir segundo a vontade de Deus. Claro que nós temos a nossa lista, mas não trata Deus como Pai Natal. Não põe uma lista de todas as coisas que querem e que é uma certa insegurança porque não sabe se merece isso ou não. Então, há uma mistura de emoções, uma mistura de interesse, até que às vezes nós mudamos de um dia para o outro aquilo que queremos. Que é mais seguro é quando nós oramos segundo a vontade de Deus. É como Jesus ensinou naquela oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Então, falando, orando, segundo a vontade de Deus, é uma segurança para nós. Porque nós sabemos que essas orações vão ser ouvidas. Tiago diz, pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal, para gastar-vos em vossos deleites. Tu não estás com as intenções certas. Tu estás somente a pedir coisas que vão aumentar o teu próprio ego, que vão criar lados, né? Vai criar problemas nas suas vidas. E Deus, Pai, não quer que nós tropecemos, não quer que nós recebamos algo que vai danificar, vai ferir-nos no futuro.
E graças a Deus, nessas orações que não faz parte da sua vontade, Ele também tem uma obrigação de responder. E a motivação é porque Ele nos ama. Ele sabe que a sua vontade é perfeita. Por isso nós devemos apresentar primeiro, como disse em Romanos 12, versículos 1 e 2, apresentar os nossos corpos vivos, sacrifício vivo, que é agradável, que é a nossa sinal, é algo que é esperado de nós por Deus. E que a nossa mente é transformada, aquele filtro de nossa vontade, desejo, sejam completamente consagrados e no fim diz, para que podemos experimentar, provar o que é a boa e perfeita vontade de Deus. E esse é o desejo que Deus tem, que nós experimentamos o melhor na nossa própria vida. Então, peça orientação. Peça acorde com a palavra de Deus, porque a palavra revela a sua vontade. Peça grande, porque Deus é grande. Eu e a minha esposa, temos aprendido isso, porque é uma forma de honrar o nosso Senhor. Quando nós pedimos coisas assim, mínimos, estamos a quase viver naquela atitude miserável, em que a nosso Deus não tem suficiente para todos. Então tem que dividir entre as multidões e pronto, nós não merecemos muito, então Senhor, dá-nos somente alguns dos dois, Senhor. Ele disse, o que queres? Honra-me com a tua grandeza. Houve uma história, não sei se é verídico ou não, mas é uma história muito contada, que nós encontramos em muitos sítios, acerca do grande imperador Napoleão. Ele acabou de conquistar uma ilha no mar Mediterrâneo. Ele estava com os seus generais e os oficiais do seu exército num grande jantar de vitória. E entrou um oficial do nível mais baixo, aproximou Napoleão. E Napoleão diz, o que queres? Pede alguma coisa. E esse capitão, ele diz, eu quero essa ilha que foi conquistada. Era uma bela ilha, era algo com muito valor. E os outros generais começaram a rir e disseram, quem que ele é a pensar que ele merece uma coisa dessas? E Napoleão olhou para ele e disse, dá-me um papel e uma caneta. Ele passou uma escritura, um documento, dando a ilha a esse capitão. Os outros generais ficaram furiosos, disseram, o que estás a fazer? Ele não merece isso. Ele nem fez parte dessa conquista como nós. Nós fomos os mais usados, nós somos os chefes desses exércitos, porque ele merece essa ilha. Napoleão olhou para ele e disse, o que ele fez, ele disse que porque ele honrou-me pela magnitude do seu pedido. Essas foram as palavras de Napoleão. Ele honrou-me com o tamanho do seu pedido. Porque quando nós pedimos grandes, nós estamos a dizer, nosso Deus é capaz de fazer. Porque Ele é grande. Ele é super. E não há impossíveis para Ele. Há limitações para nós. Mas para Deus não. Quando nós entendemos a chave desta promessa em Mateus 7, pedi e dar-vos. Quando nós entendemos que é mesmo o desejo de Deus para dar-nos aquilo que nós pedimos, então nós vamos ser mais atenciosos em pedir segundo a vontade de Deus e pedir de uma forma que vai dar glória a Ele.
vai aumentar a sua fama aqui na terra, porque Ele faz coisas grandíssimas. Não peça, não esquece de pedir tudo de Deus. Deus te abençoe.